Ó, tem uma outra aqui do José Valfrido. Será que o Big Bang veio de uma singularidade extrema onde a gravidade gerou calor e fótons que formaram a matéria? Aí a pressão superou a gravidade, causando a expansão violenta que originou o universo? De acordo com a interpretação que a gente dá para o Big Bang, né, que ele tinha singularidade, mas o que aconteceu? O que aconteceu para o universo ter o seu início ali? Flutuações quânticas. Exatamente. Aconteceram, muito provavelmente, foram flutuações quânticas. É claro que a gente não é uma coisa que a gente só tateia, porque a gente precisaria de uma teoria unificada, uma teoria de tudo para conseguir entender o que aconteceu ali naqueles primórdios, na era de Planck, que a gente chama, que é de 10 a menos 43 segundos. Mas muito provavelmente foram flutuações quânticas que fizeram com que acontecesse esse processo de alta inflação, ao qual a gente chama de Big Bang, esse período de universo expandindo muito rapidamente, que a gente confunde com uma grande explosão. Por isso que a teoria da unificação, ou teoria de tudo, ela é muito importante. Tem muita gente que vai atrás. O Stephen Hawking foi um cara que foi a vida toda dele atrás disso, né? E um outro ponto onde isso acontece e que a gente pode ainda detectar se é que existe, e responderia isso aí que a gente está falando, é a tal da radiação Hawking. Então, o que é a radiação Hawking? O Stephen Hawking propôs lá na tese de doutorado dele que no horizonte de eventos de buracos negros acontecem flutuações quânticas que, lembra da superposição? A partícula pode, né? Ela vai ser engolida pelo buraco negro, certo? Porque ela está dentro do horizonte de eventos. Mas, levando em consideração a quântica, ela também não vai ser engolida. Então, numa dessas interações de milhões e milhões de partículas, uma escapa. Então, se uma escapa, se você pegar durante bilhões de anos, o buraco negro todo pode evaporar. E o que seria legal se a gente detectasse a radiação de Hawking? Isso que está acontecendo na borda ali do horizonte de eventos são flutuações quânticas. Sim. Então você estaria unificando a quântica, que é as micro-interações que estão acontecendo ali, com a relatividade, que cuida do buraco negro como um todo. Mas por enquanto a gente não tem a menor tecnologia para detectar isso aí. Na verdade, é indetectável por hora, assim. Então... Mas foi proposto pelo Stephen Hawking na tese de doutorado dele. Que buracos negros podem evaporar por conta disso. E o que está acontecendo ali? Flutuações quânticas. Se a gente... Vamos supor que se por acaso... Quando a Roberta deu a palestra lá no meu negócio, perguntaram isso para ela. Ela falou que ela acha que um dia nós vamos detectar. Quem sabe? Quem sabe? A gente não detectou onda gravitacional. Exato. Então, o lance é o seguinte, se a gente detecta isso, a gente fecha uma boa parte da teoria da unificação e vai entender uma boa parte do que aconteceu no início do universo. Porque o que aconteceu no início do universo pode ser analogamente relacionado com o que acontece num buraco negro. E aí a gente teria essa relação muito bem estabelecida. Então fica aí. O BR Dinho... Ele perguntou aqui o seguinte: se o universo estivesse parado e apenas um ponto se movesse, ele poderia superar a velocidade da luz e causar uma mega explosão? Nossa, se o universo estivesse parado, ou seja, um universo estático e um ponto só se movesse... Não, a resposta... Penso que não, se o universo estivesse parado e um ponto se movesse, vai estar se movendo. Assim como o livro agora aqui está se movendo sobre a mesa. Não vejo por que isso causaria grande explosão, não. Também acho que... O Lucas Marques, ele falou aqui: então se colocar o sensor de partícula junto com o anteparo, a forma projetada no anteparo vai ser 2 padrões? Ou o anteparo vai apresentar o padrão de onda e o sensor vai detectar a quantidade de partículas? Boa pergunta essa. Na verdade, se eu coloco então um detector de partículas entre as fendas e o anteparo, o que eu vou observar no anteparo é um padrão de partículas. Isso aí. Porque o detector é de partícula. Tá. A Fernanda, ela perguntou aqui, a onda probabilística é como jogar uma moeda para cima e tentar prever antes se vai cair, se vai dar cara ou coroa? Esse é o ponto. Também não é prever. Na verdade, simplesmente eu sei que existe a probabilidade. Existe a probabilidade de cair cara ou coroa. E eu só vou ver se é cara ou coroa a partir do momento que eu medir. E quanto mais vezes eu jogo a moeda, maior chance de ser 50-50? Ou não tem nada a ver?
Aí a gente entra numa questão de distribuição de probabilidades, né? Quando que aí é muito grande. Aí já é uma questão de distribuição de probabilidades. O negócio é, uma vez que você jogou, enquanto eu não meço, ele tá ali rodando, ele tá num estado de superposição. Ele pode ser cara e outro. Pode ser cara e coroa. Eu meço, ele caiu, eu meço, aí ele vai estar cara ou coroa. Colapsou. Entendi. É isso. O Fábio Henrique, ele falou que o seguinte, Sérgio, seria mais interessante deixar a estação internacional orbitando a Lua ou até derrubar ela na Lua para um dia poder aproveitar alguma matéria-prima dela? Não tem como, cara, levar a estação espacial para a Lua, é uma distância muito grande. A estação espacial não tem motor para fazer isso, tá? Acoplar o motor nela para fazer isso seria extremamente caro. Então, não tem como, porque ela foi feita para ficar na órbita que ela tá. Então, a decisão que já foi tomada é que em 2030 vão começar a deorbitar a estação. A SpaceX ganhou o contrato para fazer isso. Ela vai acoplar uma cápsula Dragon totalmente modificada, com um monte de motor, e essa Dragon vai começar a empurrar lentamente a estação para ela ir queimando na atmosfera da Terra. Levar ela para a órbita da Lua é muito complicado, seria muito custoso, nem tem como fazer isso, porque a estação é muito antiga também, e jogar ela na Lua pior ainda, porque aí pode danificar um monte de coisa, e principalmente, cara, a estação espacial hoje é um ambiente meio inóspito, entendeu? O que deve ter de bactéria. Imagina uma sala que está fechada há 22 anos, sem nunca ter aberto uma janela, recebendo talvez já centenas de pessoas de países diferentes, de nacionalidade, de culturas diferentes. Imagina o que é uma estação espacial. Você jogar um negócio desse na Lua, a chance de contaminar a Lua com um monte de coisa é altíssimo. Então não, a NASA decidiu deorbitar a ISS e ela vai construir uma estação lá na órbita da Lua. E Sérgio, pensando aqui agora, à medida que for entrando, então ela for entrando na atmosfera, certamente meio que esteriliza, né? O que eles vão fazer é o seguinte, a medida de agora até 2031, alguns módulos da estação já vão começar a ser retirados e sendo queimados e tal. E tem coisas ali que vão precisar de um estudo melhor, porque já sabe que tem material ali que provavelmente não queimaria na atmosfera. Porque é muito grande? Porque o material que é feito, né? Queimar na atmosfera depende muito do material. Então eles vão fazer um trabalho com a estação para em 2031 o que restar dela, ou parte dela, ser empurrado na atmosfera e queimar. Aí vai esterilizar. Aí tá tranquilo. Tá tranquilo. Que é o que a gente faz hoje, né? Hoje tem uma cápsula chamada Cygnus, que eles enchem ela de lixo, inclusive cocô de astronauta, e queimam ela na atmosfera. Ou seja, se você fizer uma análise... Isso. Isso que eu ia falar. Se você fizer uma análise quântica, enquanto você não medir, você está respirando cocô de astronauta. Olha o que a NASA está fazendo com a gente, gente. O Grécio, ele falou aqui o seguinte: o que é ação fantasmagórica à distância? Como a partícula legal, vamos lá. Que é o que você falou, né? Na verdade, a ação fantasmagórica à distância tá justamente relacionada a isso que nós chamamos de paradoxo do EPR. Porque o que acontece? Então, nós temos ali duas partículas que têm alguma característica conectada, como os dois tênis que eu coloquei ali, certo? Então, só que elas estão muito, muito distantes, só que elas encontram naquele estado de superposição que a gente falou, antes de fazer medida. Aí vai lá alguém ali, muito, muito distante, vai lá, faz a medida e ela colapsa, certo? Então vamos lá, de novo, vamos lá. Temos duas partículas, cada uma delas em uma localidade muito, muito distante, elas têm um estado físico uma característica que está conectada, como o tênis, certo? Então o tênis ali, vamos supor que fosse um tênis, vai. Ela está num estado de superposição esquerdo-direito, certo? Aí eu vou lá, então... Abra a caixa, vejo que é direito, automaticamente eu sei que essa aqui vai ser esquerdo. Pronto, as duas colapsam. Então, houve uma troca de informação instantânea. Maior, ou seja, que ocorreu numa velocidade muito maior do que a velocidade da luz. Temos aí o paradoxo de EPR. O Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque, tipo, como é que essas duas partículas podem estar trocando informação instantaneamente se elas estão tão distantes? Então, é isso que ele chamou de ação fantasmagórica à distância. O nome engana um pouco. Não tem fantasma no meio. Não tem fantasma. É uma ação, só ação, né?